O programa de hoje, Fatos e Argumentos, vai abordar duas questões. Uma ocorrida lá no extremo norte do país, em Roraima, Boa Vista, e outra que acontece aqui no nosso município, no município de Crateús, uma associação comunitária quilombola, e lá no extremo norte do país, que é a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Qual a relação que existe entre essas duas regiões? Qual a semelhança que une esses dois problemas? Nós vamos conversar com duas pessoas que residem naquela região há bastante tempo, há mais de 30 anos, e vamos obter informações, pois elas têm um profundo conhecimento e do caso específico Raposa Serra do Sol. A história Raposa Serra do Sol é uma história muito complexa. Eu sei que Crateús está passando pelo problema que nós passamos aqui, os quilombolas. Exato. Entendeu? Lá é 8.500 hectares. Quando a gente passa para Roraima, é milhões de hectares. Para que a área fosse demarcada, houve uma demanda de quem? A demanda solicitando a demarcação dessa área? De pessoas interessadas aqui, de grupos políticos. Como foi que deu-se início ao processo, que chegou lá no Supremo, sem muito conhecimento de causa, os demais acompanharam o relator e a área foi demarcada de forma contínua. Então o que aconteceu? Foi demarcada Raposa Serra do Sol. Ela pega vários municípios e o que acontece? Ela começa no município de Normandia, que é na comunidade Maloca da Raposa, que é uma das maiores que tem, e vai até a Serra do Sol. Então são 1.600.000 e poucas 1.600.000 e poucas hectares. O município mais longe aqui é 400 quilômetros, que é o Iramutã, que faz parte do Iramutã, Pacaraima e Normandia. Então foi demarcado no primeiro governo do Lula. Na época parece-me que eram 20.000 índios. Foi tirado os arrozeiros, foram tirados os poceiros, teve poceiros de 100 anos de escritura, uma área muito rica em minério. Então era sabido aqui por toda a sociedade roraimense da problemática dentro da Raposa. O que era? Lá era uma área rica em minério, então tínhamos garimpeiros garimpando lá. Nós temos lá fazendas centenárias lá dentro daquela área. O problema se intensificou porque existe esse interesse internacional. Pode dizer assim, é mania de conspiração, não sei o quê. Não, existe sim. E eu posso citar livros aqui que mostram isso aí. Se eu pegar o massacre, a abertura da BR-174, vai ver que lá onde tem a corrente hoje, os americanos já estavam lá dentro. Desde aquela época que envolveu a questão política já aqui de Boa Vista, que aí já tinham grupos que defendiam a demarcação, aí a questão de laudos antropológicos. Como é que funcionou? O que você pode nos falar a respeito disso? O que eu vou falar não está em livros, né? Pode dizer que, como diz na universidade, é conhecimento empírico, né? Mas o pessoal falava ali. O que acontece? José Sarney, quando assume na abertura política, né, que os militares saíram do poder, com a morte de Tancredo Neves, José Sarney assume a presidência do Brasil. E no ano de 1986, foi nomeado Romero Jucá, né, foi nomeado superintendente da FUNAI Nacional, onde ele conheceu Roraima, né? E o pessoal fala que dentro da reserva ali, ele via que era a mineração, inclusive comentam que várias partes do subsolo de Roraima é registrado por ele, né? E a demarcação, eles falavam ali que laudo antropológico, que era assinado por motorista do então, que era senador aqui, Romero Jucá, né? Na época ainda não senador, né? Então, depois ele ficou em 88 com a nova Constituição, Roraima subiu a categoria de estado, né? E ele foi o primeiro governador desse interstício aí de 88 a 90 até a primeira eleição, quando o Tomás de Souza Pinto ganhou a eleição, sendo o primeiro governador eleito do estado. Naquela época o
Jucá ficou com uma espécie de interventor por 2 anos, até Por 2 anos. Foi a eleição. Foi na época que eu cheguei aqui em Roraima, ele era. E aí ganhou o primeiro governador, que foi Otomar. Foi Otomar. E ele em seguida foi senador da República, né? Sim. E para lá foi. Como eu tô afirmando aqui, tipo assim, não estou baseado em comentários. O senador lá junto ao Senado diz que hoje o pessoal comenta que dentro da reserva indígena ele conseguiu 13 lugares distintos para se fazer mineração dentro do estado de Roraima, exatamente dentro da reserva indígena, onde o subsolo é registrado por ele próprio, né? Então, tipo assim, eu acho que essa é a questão assim como foi feito lá no Acre, e Delbrando Pascoal, na época lá, vendeu boa parte das serras lá do Acre para os Estados Unidos, que ele levava o manganês. No entanto, o próprio Sargento Ronaldo, que eu começo a falar no nome da entrevista, visitou o estado de Nevada, lá nos Estados Unidos, e lá estava uma serra levada do Acre, que o Delbrando Pascoal, ele se tornou conhecido a nível nacional quando cerrou as pessoas de motosserra lá no Acre, teve aquela... E ele foi governador lá do Acre e ele vendeu. Isso aí foi levado nos C-130, nos Hércules americanos, para os Estados Unidos. Então ali não estava só o manganês, ali estava o ouro, estava o diamante, estava tudo. A serra foi transportada para lá. Aí o que a gente percebe, não só aqui no extremo norte do país, mas como lá no nosso sertão, é a interferência de grupos, especialmente de grupos políticos que defendem esses determinados interesses, que acabam contaminando, acabam influenciando, acabam contaminando laudos antropológicos, como aqui você já citou exemplo, e lá também nós temos exemplos parecidos de laudos feitos com a maior parcialidade do mundo, né? Que era para ser uma coisa diferente, como você disse, uma coisa imparcial, né? Ouvindo as partes, mas não, muitas vezes o laudo feito dentro da casa das partes interessadas. Então, infelizmente a realidade muda o estado, mas a realidade continua sendo a mesma. Herança de Manuel. E os índios não queriam a demarcação como foi feita em área contínua. Parte de indígena aí, porque assim, o objetivo que a gente vê é simplesmente tirar o povo brasileiro de dentro, ficar os indígenas para ser ficar fácil o acesso às ONG, esse tipo de instituições aí, né? Lá dentro. Então, são fazendas centenárias, esse pessoal foi tirado dali, inclusive o próprio indígena, a maioria não queria essa demarcação em área contínua, porque eles viviam em harmonia. A Raposa Serra do Sol está nesse contexto. Nós temos um município que está a 360 quilômetros de Boa Vista, o município do Iramutã, e a Raposa, isso tudo está dentro da Raposa. Nós temos lugares turísticos no município de Normandia, né? Que é o Lago do Caracaranã, que é um lago, era muito visitado, era um ponto turístico, o pessoal fazia as festas finais de ano e ficou inclusive dentro da Raposa Serra do Sol. Vários governos, que nem Fernando Henrique Cardoso, ele não quis assinar a Raposa Serra do Sol. Em 2007, o presidente Lula vai e assina, né? Existe duas frentes aqui, uma a favor e outra contrária, né, de indígenas que queriam ela demarcada em ilhas. Sim, e outras queriam de forma contínua. Explicando melhor, Ronaldo, essa questão. Para que a área fosse demarcada, houve uma demanda de quem? A demanda solicitando a demarcação dessa área? De pessoas interessadas aqui, de grupos políticos. Como foi que deu-se início ao processo, que chegou lá no Supremo, sem muito conhecimento de causa? Os demais acompanharam o relator e a área foi demarcada de forma contínua. Eu inclusive, estou inserido dentro disso aí, porque eu entrei dentro no site Mubis no ano de 94, incorporei como recruta. Então era sabido aqui por toda a sociedade roraimense da problemática dentro da Raposa. Do que era? Lá é uma área rica em minério, então tínhamos garimpeiros garimpando lá. Nós temos lá fazendas centenárias lá dentro daquela área. O problema se intensificou porque existe esse interesse internacional. Pode dizer assim... Porque Roraima já tem hoje em torno de reservas nacionais, áreas indígenas de preservação, chega a 67%. Quando você bota a área montanhosa, quando você alagadiço,
sobra muito pouco para a agricultura, entendeu? E a nossa agricultura aqui alavancou muito. Nós vamos produzir álcool, nós estamos produzindo milho, nós estamos produzindo soja e mais outros produtos que vêm da agricultura. Então isso... Todos precisam comer, né? Inclusive os índios, né? Inclusive os índios. Então a reserva Yanomami, ela tem 9.600.000 hectares. Ela é maior do que Portugal, 9.200.000. E os Yanomami tem 9.600.000. E os Yanomami ainda tem a parte da Venezuela, entendeu? Então é imensidão de terras. E hoje tem uma política forte do governo para dar mais visão a essa questão Yanomami, com a saúde, com a alimentação, com as equipes, entendeu? Essa tragédia que foi noticiada na imprensa recentemente sobre a situação crítica, né, dos Yanomamis. Você poderia falar um pouco sobre esse assunto? Olha, os Yanomami, eles vêm com problemas há muito tempo. Houve uma grande evolução dos garimpos, levaram a algumas doenças, dificultaram mais a situação indígena. E é uma área muito grande, e então o garimpo entrou com muita força. Não teve assim um controle, não teve, entendeu? Então, a imprensa nacional também, muitas coisas fala, entendeu? Sem, digamos, conhecimento da causa. Então, existe o problema, mas eu acho que tem que ser tratado com mais firmeza e ouvindo todos os lados, porque não adianta a gente ouvir só um lado, porque existe o bom e o ruim. Se tem garimpeiro, nós temos problemas, mas tem donos, tem pessoas que são envolvidas, que precisam sobreviver daquilo. Eu sou contra o garimpo dentro da área indígena, mas temos que fazer e temos que criar condições para, dentro da industrialização, do cooperativismo, de uma coisa organizada, a gente dá também assistência a essas pessoas. Sim. Não só criminalizar. Agora, Julinho, com relação à Raposa Serra do Sol, é uma pergunta que fica assim, tem uma curiosidade. Os poceiros, os arrozeiros, de uma forma geral, eles tinham documentação daquelas áreas que eles ocupavam? Muitos poceiros, muitas pessoas, produtores tinham, entendeu? Tinha escritura, dizem que tem escritura de 100 anos, entendeu? E o que aconteceu? Eles pagaram a benfeitoria e prometeram às pessoas de dar terra em outros lugares do estado de Roraima, mas tem alguns poceiros que nunca receberam essas terras. Inclusive, eu estou tentando conseguir para você entrevistar um casal que nunca recebeu sua terra. Então, uma pessoa que morou a vida toda e foi injustiçada. Então, essas coisas, eu não sou contra a demarcação, mas nós não podemos sacrificar algumas pessoas em detrimento de uma situação dessa. Deve ter havido um grande estudo, mas ele foi contaminado, entendeu? Digamos, algum antropólogo que tinha tendência e tudo, e que fez esse relatório, alguma coisa. Eu não acredito que tinha sido melhor para todos em ilha, inclusive para o próprio indígena. Mas foi uma decisão do Supremo, entendeu? Então, eu acho que é difícil e não tem como reverter.
Está no Supremo também, está entre o Supremo e o Congresso essa questão do marco temporal. Na sua visão, pela sua experiência, como é que você acha que vão chegar a um consenso com relação àquilo ali? Eu acho que o marco temporal vai ter um consenso. A Câmara votou, o Senado teve uma tendência de esperar o Supremo, veio o voto do Alexandre de Moraes já mediando, fazendo uma mediação para, eu acho que ali um acordo para todo mundo resolver, e eu acho que hoje o Congresso Nacional e o Supremo vão tentar solucionar isso que fique bom para todos. Eu acredito, pela tendência política do Congresso Nacional e do Supremo, vai ser isso. Muito bem. Vamos aguardar o desenrolar dessa questão. Isso aqui tudo aconteceu de 88 para cá. E o que está se debatendo até recentemente lá no Congresso, no Senado e no próprio Supremo é a questão do marco temporal. Na tua visão, assim, o que essa votação com relação a ainda interferir aqui nesse processo da Raposa? Eu tenho acompanhado aí na mídia, né? O marco temporal, ele, até onde eu sei, todas as demarcações que foram executadas até 1988, sim. Elas estariam legais, não seriam mexidas. A partir dali, pode ser revista. A Raposa é um caso, tipo assim, no meu entendimento, né? Um brasileiro, eu estou em Roraima aqui há 33 anos, né? E se for revisto, que fosse feito um trabalho sério. Os antropólogos, que fosse feito e que fosse consultado aquelas pessoas que estão ali naquela região, porque até onde eu sei, aquelas pessoas foram abandonadas à própria sorte, com a retirada desses fazendeiros, desses empresários. Teve fazendeiro que foi desalocado de suas áreas e que nunca fizeram um assentamento para ele, ou que colocaram ele ali num lugar que, poxa, nem compreende, nem justifica o valor, nem o local onde eles foram alocados. Pela a importância que eles tinham de estar enraizados naqueles lugares ali. Então, que fosse, no meu entendimento, tinha que ser revisto. Raposa Serra do Sol é um assunto polêmico, mas tinha que ser revisto de forma séria, de forma para você ir lá naquelas comunidades e você colher ali o depoimento de cada um que vive ali dentro. Porque vão ver, se isso for feito, na maioria eles são contra a demarcação em área contínua, como foi feito. Eles queriam em ilha, e aí que prevalecesse, somos um país democrático, o desejo da maioria, e assim fosse feito. Esse é meu entendimento com relação. Mas eu conheço os livros daqui, eu estudei os livros de geografia, de história, e eu participei de muitas missões aqui dentro do estado de Roraima. Eu posso dizer que eu conheço o meu estado, e o que me impressiona é que não só Roraima, mas toda a nossa fronteira da Amazônia Legal, que compreende a Amazônia Legal, entre a Guiana Francesa, que faz fronteira lá com Amapá, até lá a fronteira do Mato Grosso, não existe um palmo de terra na nossa fronteira que não seja área indígena ou área de proteção ambiental. E isso, tipo assim, é um caso que me chama muita atenção. Precisa ser repensado. Tem que ser repensado isso aí tudo, entendeu?